Olá, boa noite. Hoje, especialmente, a gente fazendo a live às 8 horas, né? Ontem foi o dia da luta das pessoas com deficiência, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da inclusão, da acessibilidade, enfim. E aí eu fiz o convite aqui, quero agradecer. Daqui a pouco estamos esperando, aguardando ele entrar. Eu acredito que o som já esteja bom, né? Esteja bom aí, quem tiver dá um joinha, né? Estou aguardando o Jorge para entrar, né? Já entrou aqui, já deixou convidá-lo, já fez aqui para que a gente possa fazer essa live para falar um pouquinho sobre a inclusão e principalmente sobre como ter uma cidade mais inclusiva, né? A gente que vem trabalhando para isso e ele é um cara. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? E aí, Gils, tudo bom Como é que contigo? você tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que tá? Tudo Tô jóia? te ouvindo bem, sim. Que bom. Cara, primeiro quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite. A gente vem fazendo todas as terças e quintas, né? A gente faz às 19 horas, hoje um pouquinho especial, às 8 horas, né? Um pedido seu também. A gente faz lives realmente voltadas com assuntos e conteúdos importantes para a cidade. São vários assuntos, educação, enfim, são diversos assuntos que a gente vem trabalhando. E ontem, como eu tinha dito, ontem foi dia da luta das pessoas com deficiência, então é interessante, é importante falar, e eu fiquei feliz em saber que você aceitou para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto. Você conhece tão bem esse assunto, já que você faz esse trabalho, né, de forma magnífica através da Cafeteria Especial, é fundador do Gentes Institutos, enfim, você que é um batalhador por isso. Quero que te apresente um pouquinho, fale um pouquinho quem é você, enfim, o seu trabalho aqui para o nosso público. A gente tá ouvindo aqui agora as pessoas ao vivo, mas depois fica gravado no meu feed para que as pessoas possam acompanhar no decorrer da semana. Certo, então. Sou o Giorgio, né? Como o Gilson bem frisou, então, há 2 anos praticamente nós fundamos a Cafeteria Especial, talvez seja o pontapé inicial desse meu processo de aprendizado. Eu gosto de dizer que eu sou um grande aprendiz da inclusão social e é um processo que a gente não para nunca de aprender, né? Até porque eu não tenho nenhuma deficiência aparente, tenho deficiências escondidas ou camufladas, né? Mas aquela que as pessoas veem e consideram como alguém com deficiência, eu não trago em mim. Então, sinto-me bastante responsável, né? Ou com muita responsabilidade quando sou chamado para falar sobre pessoa com deficiência, por falar sobre um sentimento que brota em mim e não tanto do universo da pessoa com deficiência, né? Talvez seja um caminho melhor para a gente poder começar um bom diálogo nesse sentido, é a gente saber que a minha voz não é uma voz da pessoa com deficiência, é uma voz de quem está disposto a estar junto, né? A caminhar junto e a, de alguma maneira, criar algum diálogo para isso acontecer. Talvez seja assim que nasceu a Cafeteria Especial, com um propósito de ser um espaço onde a inclusão social acontecesse na prática e não numa fala apenas, né? Eu entrei no universo da inclusão social em 2017, é muito recente isso, né? E os estudos não param nunca, confesso para ti que a gente lê todo dia estuda, todo dia fala com alguém, com Verdade. alguma entidade, com alguma pessoa com deficiência que está contribuindo comigo, né, de maneira pessoal, a entender um pouco dessa dinâmica, né? E aí, como você também bem lembrou já, né, Gilson, a gente está dando início aí ao Gentes Instituto. Infelizmente, como para muitas coisas no mundo inteiro, a gente teve que adiar Verdade. alguns projetos por causa do momento. Também estamos nesse caminho com relação ao Instituto. Ele está, eu não digo em stand-by, mas ele está num momento agora de reflexão, de Sim. reestruturação, de repensar quais são os caminhos que vamos dar para que ele possa encontrar ali o seu espaço de prática logo logo, né? Eu sempre falo que a gente tem que avançar muito na questão da inclusão, né? Nós precisamos avançar. A inclusão ela faz não só bem, obviamente faz bem para as pessoas com deficiência, mas faz muito melhor para nós, né? Eu sempre falo uma coisa que me sempre não pode falar isso, não, mas eu falo. Eu me sinto um deficiente, eu me sinto deficiente quando eu não consigo é, é, ter esta inclusão mais próxima no dia a dia, quando eu não consigo enxergar essa inclusão na nossa cidade de uma forma geral. E, infelizmente, a gente observa que está muito, tem que avançar muito, está muito. Nós temos escolas, eu tenho feito
visitas em todas as escolas da nossa cidade. E aqui não é só para fazer crítica por crítica, eu tenho acompanhado, eu vejo que nossas escolas estão muito aquém, está muito longe de ter acessibilidade às nossas ruas, às nossas calçadas. A gente precisa avançar muito nesse sentido, eu cobro muito isso, sabe? Porque infelizmente a gente observa que nós estamos longe, muito longe, sabe? Não sei qual é a tua percepção disso, mas é algo que me incomoda bastante, né? Nós observamos a nossa cidade e ela infelizmente não avançou nesse sentido, que poderia avançar muito mais. As escolas, enfim, pequenos detalhes que precisam avançar. E até na fala, na minha cobrança, é porque as escolas foram feitas há 40, 50, 30 anos atrás e não se pensava em acessibilidade. Então acabou a história. A partir de agora se pensa em acessibilidade, a partir de agora se pensa em inclusão. Então não se pode se imaginar nenhum tipo de planejamento dentro da nossa cidade ou em qualquer decisão que for tomada que não esteja caminhando com a inclusão, né? Eu não sei qual é a tua percepção com relação a isso. A política da inclusão social ela é fundamental porque tem uma relação com o ser da pessoa, né? E a gente não pode considerar o ser pessoa algo normatizado, né? Nós não somos normatizados, nós somos diferentes em todos os sentidos. E a deficiência em algumas pessoas faz parte dessa questão da diferença entre a gente, né? Eu tenho certeza que um bom político ou alguém que faz boa política é aquele que pensa no todo, né? E não nas partes apenas. Sim. As partes estão presentes para chegar até o todo. E uma das partes que existe na sociedade realmente são pessoas com deficiência. No Brasil são quase 20% de pessoas com alguma deficiência. É um número muito grande, né? É uma camada de população aí que muitas vezes fica à margem sem estar à margem, porque ela está o tempo todo se inserindo de alguma forma nas questões sociais, né? E sinto que neste século XXI, cada vez mais com intensidade, né? Buscando seus direitos, buscando o seu espaço, encontrando também a sua maneira de interação, né? E a gente percebe que isso é bastante forte na comunidade das pessoas com deficiência. Uhum. E a gente nós estamos ficando à margem disso, né? Sim. Nós que não temos a deficiência, nós que somos comuns, digamos assim, estamos ficando à margem desse movimento cada vez mais forte, né? Para a gente que está começando a entrar agora nesse caminho da inclusão ou da discussão sobre o espaço da pessoa com deficiência, é cada vez mais visível o quanto existe um grito, né, ensurdecedor por parte das pessoas com deficiência. E a gente, infelizmente, como sociedade, está tampando os ouvidos para não ouvir isso, né? E eles estão cada vez mais altos, o som cada vez mais alto chegando até a gente. Então, ou a gente começa a dar oportunidade de escuta, porque, na verdade, a gente não dá a voz para ninguém, a voz já está aí, né? Ela precisa ser reconhecida só, né? Aceita pela gente. E acho que é o grande desafio que a gente tem, né, Gilson, como pessoas da comunidade. Verdade. De dar esse espaço para que a pessoa com deficiência ocupe o que de fato é dela. Né? Não é um presente, não é um carinho, não é uma caridade, é um direito. Um direito, né? Que ele tem. Intrínseco. E me conta um pouquinho qual foi a ideia, né? Surgiu primeiro a cafeteria especial, ou agora também o Instituto Gentes Instituto. Me conta um pouquinho sobre essa história, né, bonita que é. Eu particularmente sou fã da cafeteria, né, especial, enfim, gosto muito do trabalho de vocês, inclusive fiz questão de homenageá-los, porque é um trabalho muito bonito. Me conte um pouquinho dessa trajetória, dessa ideia fantástica, e como eu te disse, né, como tu acabaste de falar também, infelizmente a pandemia acabou dando um ponto de reflexão nesse momento, um intervalo, espero que um breve intervalo para que a gente consiga mais a possível fazer e voltar a esses projetos maravilhosos, como é a cafeteria especial, como provavelmente vai ser o Instituto Gentes também. Me conte um pouquinho sobre isso, por favor. Claro, claro. Foi 2017, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com gestão de pessoas. E dentro dessa empresa, junto com o meu sócio, sempre havia uma discussão muito forte entre a gente de como a empresa poderia entregar algum projeto social que não fosse da linha tradicional, que é alguma assistência, algum trabalho voluntário, algo nesse sentido. A gente queria algo bastante concreto, né? Perfeito. Que fosse realmente uma entrega verdadeira para a comunidade. E aí eu tive o prazer de conhecer um casal em São Paulo, a Simone e o Márcio,
que são responsáveis que na época eram responsáveis por um projeto chamado Chefes Especiais. É também um instituto, e eu conheci eles em setembro de 2017, 3 meses após a inauguração do primeiro café inclusivo do país, que fica em São Paulo, né? Que é inclusive o mesmo nome, Chefes Especiais. A gente criou uma certa relação, começamos a ter um diálogo naquele momento, e a gente sentia que era possível essa atividade também ser praticada aqui na região, né? Que a gente tinha espaço e condições para isso. Criamos o projeto efetivamente em 2 dias, apresentamos o projeto para entidades aqui da cidade que tinham contato com pessoas com síndrome de Down, né? Com deficiência intelectual, e começamos um trabalho voluntário nas associações para entender um pouquinho desse universo, para conhecer as famílias, para ter acesso ao que é de fato uma pessoa com síndrome de Down. A gente não tinha esse conhecimento, né? Tínhamos um conhecimento de leitura, ou de escuta, ou de estudo mais superficial. Agora, ter a convivência, estar junto ali, não era um processo nosso. E a gente foi, então, ao mesmo tempo, interagindo com eles. Tínhamos um projeto chamado Culinária Down, que era aula de culinária para pessoas com deficiência. E a gente conseguiu logo no início já o apoio da Uniaselv, que nos cedeu a cozinha da faculdade para a gente poder fazer lá dentro as aulas. E ali foi nascendo já a estrutura da cafeteria, né? Sem que as famílias e as pessoas soubessem que um dia teria, até porque poderia ser que não tivesse, né? A gente estava ainda construindo isso. Isso foi em 2017, Gilson, e a gente deu início à cafeteria em agosto de 2018, quando a gente lançou um financiamento coletivo na internet para arrecadar os primeiros fundos para dar início ao projeto do zero, né? A gente, embora seja empresário, nossa empresa não tinha condições nenhuma de arcar com um projeto como esse, né? Então a gente começou do zero, com apoio popular mesmo, com um movimento bastante coletivo, e a gente teve a sorte, né? Eu vou dizer que é sorte mesmo, porque eu acho que isso acontece entre um em cada, sei lá quantas pessoas, né? De o nosso projeto lá, de financiamento coletivo, chegar até uma emissora de TV de nível nacional e a gente ser chamado para participar de um programa. A gente sabe que isso é entretenimento, que isso é um show, né? Mas querendo ou não, o entretenimento, o show pode ser uma grande porta, exatamente, para dar visibilidade. Uma grande porta para uma grande visibilidade. A gente aproveitou isso com toda a nossa garra e fez essa oportunidade aí uma chance de colocar também para a comunidade essa voz de quem estava disposto, né, a abrir uma empresa pensando na inclusão social. Acho que a cafeteria talvez seja tem essa grande diferença, né, no universo empresarial que a gente tem aqui na cidade. A gente não foi uma empresa que abriu e pensou na inclusão social como uma parte dela. A cafeteria especial, ela iniciou como uma empresa inclusiva, desde o início do seu processo, né? E a primeira etapa da empresa foi pensar nas pessoas que estariam com a gente, né? A gente não pensou no projeto de empresa ou no que seria ali o nosso caixa, questão financeira. A gente pensou nas pessoas primeiro. E a gente sabe que isso faz toda a diferença na hora de começar um negócio, né? Era para eles isso. Era para eles estarem atuando, era para eles terem seu espaço e era muito importante que fosse assim. Então a gente realmente começou a partir da sensibilidade, da interação com quem estaria conosco depois, né? Foram 14 pessoas com síndrome de Down que a gente atingiu com o projeto e das quais 3 foram contratadas e diante da pandemia a gente infelizmente está com uma pessoa só agora, né? E acabamos de retornar o atendimento na casa aqui agora no dia 1º de setembro, ficamos desde março até agora com a casa apenas com atendimento à distância, né? Mas voltou, desculpa, voltou ali onde era o mesmo local? Não. O cenário que a gente tem agora para negócios é bastante delicado. E onde é que é o local hoje? A gente hoje está com um endereço temporário, provisório, né? Transitório, acho que a palavra melhor é essa, aqui na rua Hermann Ehring, no bairro Bom Retiro, né? Que dá acesso aqui à companhia Ehring. Então, estamos no endereço provisório, o nosso contrato aqui é temporário, né? A gente já fez isso desde o início e temos a intenção que assim que a pandemia nos der um horizonte de boas perspectivas, a gente já tem um novo endereço, ou a gente volta para o anterior, ou tem um novo endereço para voltar ao atendimento normal. E o Instituto Gentes, ele tem um objetivo, obviamente, de começar a lutar por estas causas da inclusão, enfim, o objetivo principal da criação é para isso. Qual seria o principal objetivo da fundação desse Instituto? O Gentes Instituto, ele nasce, Gilson, por uma questão burocrática.
não por desejo, mas por necessidade jurídica, inclusive, né? A gente é uma empresa privada. A Cafeteria Especial nasceu como empresa, não é uma ONG, não é um instituto que dê assistência. Só que nós não tínhamos essa prática, né? A gente sempre utilizou o espaço da Cafeteria Especial como um espaço social, né? E algumas questões foram nos levando à criação do Instituto, porque tem vários elementos. A gente tem muito voluntário que trabalha com a gente, apareceram empresas com um desejo de participar, com doações, com contribuições, e tudo isso numa empresa privada não é possível tem todas acontecer. As dificuldades. E aí, exatamente, e a gente foi aconselhado então pela nossa contabilidade, que também é voluntária, né? Acho legal deixar bem claro assim, para dizer o quanto o nosso trabalho realmente foi abraçado por muitos, né? Não é um trabalho de um, mas é de muitos. E eles falaram, olha, diante do que está acontecendo e o cenário que a gente tem visto, olhando para a questão jurídica e de governo mesmo, acho que o melhor caminho é a gente começar a separar o que é empresa e o que é questão social. E embora o nosso desejo fosse realmente entregar para a comunidade uma empresa diferente, uma empresa de caráter social, não existe jurisprudência para isso. A burocracia acaba... Não burocracia, mas digamos assim, não existe nada... Existe um sistema, né? Um sistema legislativo que não nos permite fazer isso de maneira legal. É algo de se pensar no futuro, né? Porque... Então, a gente sabe que poderia gerar brechas para problemas também, né? Sim. Se todo mundo tivesse à disposição criar uma empresa social, a gente sabe que, infelizmente, olhando para o país que a gente vive, a gente teria uma abertura muito grande para vários problemas, incluindo na área da corrupção, né? Então a gente tem consciência que nem todo mundo faria isso na boa vontade, né? Que poderia usar para questões ilícitas. Então existe um problema que deve ser muito bem discutido antes de se colocar em prática. E como a gente não tem tempo para isso e não queria criar uma ilegalidade, algum problema na questão jurídica, a gente então se colocou, né, no caminho da criação do Instituto. Então na prática, ele nasce com o propósito de gerar a inclusão social de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa é a base do nosso trabalho como Instituto, né? E tudo vai sendo desenhado para isso. E aí é complexo, né? Primeiro, inclusão social já não é uma coisa pequena. Verdade. Já exige muita coisa da gente. Embora seja simples, mas não é algo pequeno para se fazer, né? É complexo. Segundo, quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente não pode pensar apenas no serviço da indústria, né? O mercado de trabalho é muito amplo. Estou falando de arte, de acesso à cultura, de expressão de vida, vocação de cada um de nós, né? Então tudo isso também faz parte do mercado de trabalho. E aí pessoa com deficiência não é apenas quem está conosco aqui na cafeteria com síndrome de Down, mas aí também tem uma gama de universo para ser atendido. E é isso que a gente abraçou com o Instituto. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com essa leitura mais ampla da coisa, né? E hoje olhando para você, né, com toda a experiência que a gente falou, começaste recém, né, mas mesmo assim você vivenciou isso, vivencia isso de forma muito, muito forte, né, essa questão da inclusão. Hoje o que, na sua concepção, né, o que faltaria para nós termos uma cidade mais inclusiva? Né? A gente tem avançado em alguns pontos, eu acho que hoje todas as obras que são feitas, as novas obras, ela tem toda a questão da inclusão, ela é obrigatória a ter, enfim, os pisos portáteis, aquela situação toda de... As sinaleiras hoje também, que são sinaleiras inteligentes, enfim, está começando a evoluir algumas situações, mas falta muito, né? Eu mesmo tive que fazer, eu fiz um projeto de lei, foi aprovado, para facilitar a vida do deficiente físico, por exemplo, aquele que precisa trabalhar na cafeteria especial, né? Nós temos uma lei que o ônibus, uma lei simples, parece até bobo, mas é uma lei muito simples, mas que ajuda muito o deficiente, que o motorista do ônibus pode parar próximo ao trabalho, lógico, desde que tenha segurança na sua parada, mas não precisa restritamente parar no ponto de ônibus, ele pode parar próximo, vamos supor, passa perto da cafeteria, há um lugar seguro ali, o ponto está a 300 metros, mas há um lugar seguro que ele pode diminuir, encurtar essa distância para 10, 20 metros. Então, são leis assim que facilitam, que não é nenhum desafio para o motorista, né, mas é para o cidadão que tem a deficiência, é uma vantagem muito grande de você parar o mais próximo possível. Eu vi, tem os teus meninos que trabalham lá, que vocês tentam dar autonomia, né?
e acompanhando isso, eu até conversando com a mãe depois de um menino ali que trabalha com vocês e quer dar essa autonomia, mas fica inseguro de pegar o ônibus, do ônibus parar o mais próximo, tem que contar com a bondade muitas vezes e a consciência, que é o que eu falo muito, que é a capacitação. Hoje a gente, lógico, tem que lutar por uma cidade mais inclusiva no aspecto físico, de ter hoje calçadas, de ter espaços modificados, mas se nós não tivermos pessoas capacitadas para receber, eu vou te falar por mim, eu enquanto professor, não fui preparado para receber, às vezes, um aluno com um grau de deficiência, algum tipo de deficiência. Então, você imagina para a gente, enquanto professor, não ter a qualificação necessária para poder receber. Então, para você, eu vejo, como eu disse, eu acabei de falar, eu te dei o exemplo de um projeto de lei que a gente fez, e vejo e cobro muito para que dentro das escolas, dentro da educação, a gente tenha professores mais preparados. Não é só o professor de forma inclusiva, não é só o professor, o segundo professor que a gente chama, né, o professor de apoio, mas todos os professores, né, os professores regentes, que tenham todo esse preparo, todo esse entendimento para poder receber essas pessoas, né? Mas na sua concepção, o que poderia, né, o que daria para fazer a curto, médio e longo prazo? Eu tenho certeza, e falo isso sem medo nenhum, Gilson, que o nosso grande problema para que a inclusão social possa acontecer é que nós não temos a cultura da inclusão social. Né? Isso não está na nossa sociedade. Qual é o programa de televisão que a gente tem na TV aberta hoje que tenha tradução em Libras? Nenhum. Qual é o programa que tem audiodescrição? Alguns. Filmes, ou algum programa que já tenha esse material disponível. Mas não é tão simples o acesso, para você ter equipamento para isso, né? Qual é o meio de comunicação que está preocupado com isso? Qual é a escola que tem estrutura eficaz para que o trabalho de inclusão possa acontecer, né? São poucos exemplos que nós temos, não é uma coisa comum, não está enraizado. Quem de nós convive com uma pessoa com deficiência? Quem de nós conhece alguém que tem alguma deficiência e escuta o que ele tem a dizer para a gente? Somos poucos que fazemos isso. Verdade. Né? Eu tenho certeza absoluta que o primeiro caminho para que a inclusão social possa acontecer é criar cultura. E aí não tem lugar melhor no mundo para que isso possa acontecer que não seja na escola. Né? Precisa acontecer com as crianças isso já. Elas precisam ouvir sobre isso desde pequenas. Verdade. E precisam crescer sabendo que a inclusão social é importante, é necessária e é uma necessidade realmente, né, dentro do contexto social. Se não for assim, Gilson, eu não vejo inclusão social acontecendo em qualquer lugar do mundo, né? Tem que ser uma construção de cultura. Enquanto a cultura não é construída, ou ela não está alicerçada no elemento humano, então nós temos questões paliativas. A lei que você acabou de citar é uma paliativa, né? Ela vai resolver uma questão pontual ali, que pode gerar bastante benefício, mas não vai gerar inclusão social diretamente, né? Ela é um contributo para que o processo tenha espaço para isso. Então eu creio que os elementos paliativos talvez caminhem por esse sentido, né? As sinaleiras sonoras que estão cada vez mais aparecendo na cidade, que são ajudas muito interessantes. Os pisos táteis que a gente tem, né, e alguns deles precisam ser corrigidos, mas nós não podemos deixar de valorizar o espaço que nós temos já disponível na cidade. É um número maior do que já tinha, não é o suficiente ainda para a mobilidade acontecer, né, de maneira autônoma, mas ela já é bastante... Existe um avanço acontecendo, a gente sabe que se a história permitir que isso continue, a gente logo vai ter uma cidade com mais mobilidade para a pessoa com deficiência, né? Então, a escola é o primeiro lugar para isso, e o segundo lugar é que essas medidas paliativas continuem acontecendo num ritmo acelerado, sem pausa, né? Ontem a gente estava fazendo uma live no nosso canal aqui do Instituto e falava com 2 jornalistas e um deles lembrou para a gente que alguns anos atrás aconteceu aqui em Blumenau uma Olimpíada ou um campeonato mundial de basquete de pessoas com cadeira de rodas. E ele disse que nunca tinha visto tanta pessoa na rua com cadeira de rodas andando juntas. E isso nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, onde não tinha espaço suficiente para pessoas com cadeira de rodas andar na cidade. Então você imagina o desafio que é, né? E o quanto isso limita um cadeirante a querer sair de casa para fazer alguma coisa na rua. Porque não consegue nem andar direito, precisa da ajuda de alguém sempre, né? E isso chega a ser humilhante às vezes, né? Ter que esperar alguém me levar porque não consigo fazer sozinho isso, porque o espaço não me permite. Nós temos aqui então, acho que esse é o contexto da necessidade. E para reafirmar o que a gente falou, nós temos aqui o Alessandro, que falou: a minha filha mais velha tem uma coleguinha de classe na Adelaide Stark que é especial.
A escola faz um excelente trabalho nesse sentido, de fato, a escola, né, faz um trabalho bacana. E eu vi também isso que tu falou, retrata, né? Nós temos, eu converso com uma professora também que tem uma filha que é especial, e ela falou, olha, é engraçado porque a minha filha está numa turminha desde pequenininho com eles, são desde pequenininho, hoje eles estão na mesma idade, enfim, então obviamente já acho que uns 6, 7 anos juntos, 6, 7 anos. E ela falou que é até engraçado, para as crianças ela de fato não tem problema nenhum, é normal. Porque ela é, né? De fato, é exato. As crianças estão reconhecendo que de fato mas exatamente, isso que tu falou, as crianças reconhecem, não, daí então, começa a conversar e não, mas mas ela não tem problema nenhum. Por que essa fala? Né? Por quê? Porque eles estão inseridos, né? As crianças estão inseridas, estão vivenciando isso, né? Aquilo que a gente falou, que assusta as pessoas, que olha só, a gente não está acostumado a ver, que a gente falou, nós temos que preparar também todas as pessoas, que é a questão cultural, né? Que a gente tem essa, né, como disse aqui anos atrás, a Gabriela falou anos atrás, as escolas não estavam preparadas para as pessoas nas escolas hoje. Na escola não tinha ninguém com deficiência, eu nunca estudei com pessoa com deficiência, não tive acesso a isso. Por isso a minha fala foi nesse caminho, né? Nós não temos a convivência com pessoas com deficiência. Então, por isso a gente não gerou empatia com isso. Então, eu abrir a tela da TV e não ver que falta uma janela de Libras, para mim não vai fazer falta nenhuma, porque eu não tenho necessidade para isso. Sim. E não tenho preocupação com isso, né? E aí, quando eu vejo a Libras, eu fico até achando estranho. Para que tem esse negócio na TV, né? Se a maioria não usa. Até foi engraçado, foi uma discussão que eu tive aqui com relação a esse projeto que eu fiz, e eu até falei, mas nós temos que falar sobre esse projeto. Mas para as pessoas que, de fato, muitas vezes o projeto da acessibilidade falou, não vai fazer diferença nenhuma se não tiver, de fato, a empatia, como tu disse, para outra pessoa vai passar lá, mas porque quando está o próprio cidadão que está andando, vai ter que parar o meu ônibus aqui fora do ponto para deixar, ou seja, se não tiver essa empatia, se nós não gerarmos isso de forma cultural, não vai mudar. E aqui ele falou, nós estamos avançando, mas eu sinto que é muito lento, nós precisamos dar uma acelerada nisso. Por isso que eu acredito muito que a cafeteria especial, o Instituto Gentes, isso pode ajudar a acelerar da forma mais rápida possível para ter esse processo, enfim, importante. Nós estamos aqui me apontando aqui, já ultrapassamos os 30 minutos, a conversa quando ela vai fluindo, mas eu também não quero tomar muito extrapolar um pouquinho o tempo também, mas acredito, né, eu gostaria que tu dissesses aí, se tivesse alguma coisa que tu pudesse falar que talvez tenha faltado nesta conversa, né, pudesse dar um recado, enfim, ou talvez aquilo que ainda nós não tenhamos entrado no assunto aqui na nossa conversa. Gilson, eu vou ser breve. Acho que uma breve reflexão possa ajudar a fazer um bom encerramento. A gente precisa aprender a dar atenção ao outro que está com a gente, né? Nós estamos perdendo essa prática. Existe um discurso cada vez mais forte de que vale apenas a voz da maioria. Vale a voz de todos, né? Não é da maioria apenas, é de todos. E a gente precisa dar espaço a todas as vozes. Quando a voz é a minoria, quando a voz é daqueles que não fazem parte do grupo maior, ela precisa encontrar um espaço para ter eco e para alguém de fato dar atenção para isso. Verdade. Talvez seja essa grande necessidade, né, que a gente tem como sociedade, de permitir que todos estejam com disposição para encontrar o seu espaço. Um espaço que seja cedido para que todo mundo, na sua diferença, tenha condições de se sentir bem nesse ambiente, né? Verdade. E que esse meu bem não vá ferir o que é o bem do outro, né? Então, por isso, um processo de diálogo constante, de escuta constante, um respeito cada vez mais coletivo, né? De eu permitir que o outro seja diferente e que isso não me gere nenhum problema, muito pelo contrário, que me dê oportunidade de aprendizado, né? O tempo inteiro. E isso é só construir uma cultura inclusiva, né? Eu reforço muito essa minha fala e termino falando isso, então. Como sociedade, nós precisamos realmente defender uma cultura onde a exclusão não seja presente. Onde a gente não dê espaço para que as pessoas fiquem de fora de alguma forma. Não é que tudo que vai ser falado por todos vai acontecer, mas tudo que vai ser falado por todos vai ser escutado. E a gente junto vai entender qual é o caminho que deve ser percorrido, né, por essa necessidade. Então, se quase 20% da população tem deficiência de alguma forma, é um número que precisa ter o seu espaço garantido, o seu direito
de informação, de direitos resguardados ali, garantidos para isso, né? Verdade. Não é uma parcela pequena, tem Verdade. muita gente precisando ser escutada. Então, Verdade. somente com essa cultura mais disseminada, a gente vai dar condições para isso, né? Verdade, essa tua mensagem é importante e que nós sejamos a voz, que você que vai nos acompanhar, que está acompanhando, que vai acompanhar depois, que nós sejamos a voz dessas pessoas, muitas vezes, que não conseguem falar por elas, né? Que a gente consiga brigar junto. E aí, se você fala, eu falo, mais pessoas, a gente coloca isso de forma cultural, que nós temos esse entendimento, nós com certeza vamos fazer com que essas pessoas tenham voz e vez, que é o que eu sempre falo, né? Cara, quero te agradecer, Jorge, agradecer muito, muito mesmo. Fico feliz em poder falar contigo. Você sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pelo trabalho de todos vocês aí da Cafeteria Especial, pelos meninos que lá trabalham, pelas meninas, enfim, pelas pessoas que estão ao teu redor, porque é um trabalho muito legal, porque não é só, tu fala da iniciativa privada, mas não é só um trabalho dando o trabalho para essas crianças, né, dando para essas pessoas, tipo, abrindo espaço, mas de fato tem toda uma questão pedagógica em cima, né? Isso que é muito legal. A inclusão ela não é feita só abrindo espaço para que eles possam ter emprego e gerar renda, não. É também para que eles tenham independência, também para que eles possam crescer, enfim, tem todo um trabalho pedagógico. Quem pensa, acha que é só cafeteria especial, é lá os meninos atendendo, trabalhando. Não, não é isso. Por trás disso tem todo um trabalho fantástico que você faz com toda a sua equipe. Então, cara, te agradeço demais a oportunidade de estar conversando contigo. Eu que agradeço o convite, né? Estamos com as portas abertas, literalmente agora. Valeu. Obrigadão, amigo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, querido. Um Tchau, abraço. tchau. Fica bem.